que será que é preciso a gente fazer pra gente realizar um sonho, pra gente não desistir na hora que tudo parece tão difícil, né? A gente vai receber hoje aqui a juíza Adriana Maria Queiroz, a juíza de Direito de Goiás, e a mãe dela, a dona Oscarina. Vou convidar vocês para se sentarem aqui com a gente. A doutora Adriana, ela sonhou sempre em ser advogada, mas teve uma infância, uma vida muito difícil. Isso, pode se sentar, senta aqui perto de mim, senta aqui, dona Oscarina, também. Teve uma vida muito difícil, acabou, claro, acredito eu, recebendo a ajuda de muita gente. Ela está lançando um livro que se chama 10 Passos para Alcançar Seus Sonhos. E nesse livro, o prefácio é feito por um procurador, doutor Damásio de Jesus, e eu vou ler um trechinho do que ele diz sobre ela. Ele diz assim: olhando nos olhos daquela jovem advogada de 24 anos, tive certeza de que estava diante de uma lutadora, uma pessoa incomum, de alguém que, sem dúvida, estava fadada a um grande futuro. Então, vamos primeiro conhecer um pouquinho melhor a história da Adriana, e aí a gente vai conversar com elas aqui. Vamos ver. A vida da Adriana foi marcada pela persistência. Filha de um motorista de ônibus e de uma vendedora ambulante, ela sempre teve o sonho de fazer faculdade de Direito. Quando foi aprovada no vestibular, batalhou para conseguir uma bolsa de 50%. Mas e o restante? Como pagaria? Trabalhando. Adriana conseguiu emprego de faxineira em um hospital. Com o diploma na mão, a jovem deixou o interior de São Paulo e se mudou para a capital. Outro sonho já estava na cabeça. Queria ser juíza. Adriana se inscreveu em um concurso preparatório, estudava e também trabalhava por lá na biblioteca. Depois de várias tentativas, em 2010, aos 31 anos, Adriana foi aprovada no concurso da magistratura e virou doutora Adriana Queiroz, juíza da comarca de Quirinópolis, em Goiás. Dona Oscarina, quando a senhora olha assim essa história contada, a senhora imaginava que ela iria tão longe? Eu imaginava que ela tinha muito sonho, e era muito lutadora. E ela sempre soube o que quis e correu atrás e alcançou o sonho dela. E ela falava para a senhora sobre isso? Ela falava. E a senhora dizia o que para ela? Aí eu sempre dava apoio para ela. Eu falava para ela que se ela tivesse vontade, ela seguir o destino dela. A senhora também teve vontade de estudar quando a senhora era jovem? Tive muita vontade de estudar, mas não tive a oportunidade porque meu pai não deixava. O que ele dizia para a senhora, né, quando a senhora dizia que queria estudar? Quando eu pedi para ele, para mim, que eu queria estudar, ele respondeu que minha escola era o Cabo da Enxada. E aí, então? Para mim, eu fiquei muito sentida, né? Então, para isso, eu fui crescendo assim, com muita vontade de estudar. Aí, quando eu já tinha mais 16, 18 anos, já sabia mais um pouco o que queria, né? E um dia eu passei uma vergonha muito grande, na hora de um casamento de uma prima minha, que na hora do casamento ela deixou o dedão na tinta. E para mim, eu senti muita vergonha, né? E a partir daquele dia, eu procurei querer aprender a ler e escrever. A ler e escrever. Mas como eu não tinha oportunidade de ir na escola, eu pedi uma vizinha para me ensinar, que eu pagava. Uhum. Então, mas cadê o dinheiro para me pagar? Eu não tinha. Mas só que eu tinha umas criaçãozinhas, eu peguei e vendi. O que a senhora vendeu? Galinha, assim? Ovelha. Ovelha? Ovelha. E pagou a professora? E paguei a professora para me ensinar. E aí ela me ensinou, como ela era costureira também, e eu queria ter um bom estudo, que o meu sonho era ser estilista, né? Olha só! Não, eu estou entendendo, só de ouvir a senhora falar, por que você dedica o livro à sua mãe. Acho que ela deve ter tido um papel realmente muito importante, né, Adriana, para você chegar onde você chegou. Exatamente, Fátima. Eu penso que eu herdei essa vontade de estudar dela. Como ela não teve a oportunidade, eu busquei muito mais daquilo que tinha ao meu alcance. Então, por isso, desde o ensino médio, eu me dotei da convicção de que eu ia entrar na faculdade de Direito. Como? Isso já seria um outro passo. Uhum. Mas eu me inscrevi na faculdade de Direito, passei em 3º lugar no vestibular e eu passei a viver com um grande dilema: como pagar as mensalidades da faculdade. A realidade da minha família era muito dura. Realmente somos muito humildes, a minha família não tinha a menor condição de me auxiliar nesse processo, nesse meu avanço na escola. Então, eu procurei um trabalho na cidade urgente,
porque eu tive ciência do resultado vestibular numa sexta-feira. E a faculdade era particular. Exatamente. E na segunda-feira eu já tinha que fazer a minha matrícula. Além da mensalidade, ainda tinha o valor da matrícula. Um fim de semana para resolver isso tudo. Exatamente. Então, eu procurei o auxílio de um professor na cidade que sempre valorizou muito a educação. Escrevi uma carta para ele falando do meu desejo, entreguei em mãos, falei, eu preciso estudar agora. E ele, que fazia parte do corpo diretivo da Santa Casa da cidade, me indicou para aquele local. E eu fui. Foi lá que você fez faxina? Exatamente. Fui procurar a Santa Casa e lá me ofereceram uma vaga como faxineira. Eu iria limpar o hospital, os corredores, os banheiros, as alas de internação. E eu, de pronto, aceitei o cargo porque era o canal para eu ingressar na faculdade de Direito. Vou dar uma pausa na sua história, então, porque eu vou pedir a ajuda do Serbaz e vou botar todo mundo para conversar nisso, que é o seguinte, ela fez 10 passos. A gente pediu uma ajuda para ele, para a gente dividir em 3 fases, para a gente ver como cada um de nós agiu em cada uma dessas fases que foi possível chegar até o sucesso. Então, a primeira coisa é o sonho, ou seja, você contou do seu sonho. É impossível, a gente tem que sonhar. O seu sonho de infância sempre foi ser atriz, Débora? Não. Não, astróloga. As pessoas que falavam pra mim, você tem que ser atriz. Eu acho que eu demorei pra ser atriz porque os outros falavam e eu teimava. Falava, mas deixa eu sentir. Mas primeiro. qual era o seu sonho? Eu queria ser arquiteta. Inclusive, eu fiz faculdade de arquitetura. Olha, então de infância o sonho era a arquitetura. Eu ficava desenhando planta baixa. O seu, hoje ela desenha a planta do céu. Hoje, eu queria estudar arquitetura ou artes plásticas. Eu fiz artes plásticas e durante as artes plásticas eu encontrei com o teatro. Eu nunca tinha tido nenhuma relação. E fui fazer faculdade. Eu era diretor de arte de uma produtora. Fazia FAP pela manhã, trabalhava à tarde, fazia USP à noite. Eu aguentei 2 anos. Aí eu resolvi que eu queria só teatro. Então eu abandonei as artes plásticas, trabalhava o dia inteiro na produtora e fazia USP à noite. Bom, como eu conheci essa moça pequenininha já cantando, então realmente a gente já sabe que o dela era cantar. Desde pequena. Não tinha jeito. Só que vocês já começaram a falar da segunda etapa e ela também, quer dizer, que é o agir, né, Serbaz? Sonhou, ok. Mas se ficar só sonhando não vai avançar. E aí tem o haja, que é a segunda etapa. Então, eles estão muito conectados, né? A doutora Adriana, vamos usar o doutora, deve ter um orgulho danado de usar esse título. Na verdade, quando ela sonhou conquistar alguma coisa, essa alguma coisa tinha muito significado para ela, para a mãe, para a família. E quanto mais significado o sonho tem para você, mais motivo você vai ter para agir. Porque o que ela fez, trabalhar como faxineira, muita gente diria, não, isso eu não topo fazer. Não existe isso, eu não topo fazer. Eu tenho um grande sonho e o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para alcançar esse sonho? Passando por cima de preconceitos, passando por cima de falta de descanso, por falta de vontade, por uma série de dificuldades que certamente você venceu para que esse sonho se concretize. O que as pessoas não conseguem, às vezes, na sua vida é dar um formato para esse sonho. Eu quero ser advogado, mas para ser advogado tem que fazer uma faculdade, tem opção de pública e privada, não deu a pública, foi a privada. A privada tem que ser paga. Como pagar se eu não tenho dinheiro? Eu tenho que trabalhar. Como trabalhar se eu não tenho emprego? Que trabalho tem? Então, quanto mais eu me pergunto, quanto mais eu me questiono, quanto mais eu falo sobre o assunto, mais claro fica o sonho e mais motivos eu tenho para vencer preconceitos, dificuldades e barreiras para agir naquilo que tem que ser feito para o sonho acontecer. Que horas você deu o passo em direção a ser atriz? Qual era? Na verdade, eu morei 1 ano fora e me afastei de todas as minhas referências familiares e amizades. E fui para um mundo novo. E quando eu entrei em contato comigo, né? Aí eu falei, então acho que esse desejo dos outros, que eu seja atriz, também parta um pouco de mim. Acho que vou, então, entrar no teatro. Aí fiz escola, o tablado e daí... Aí foi embora. Mais, Outra questão que ela levanta muito bem, e a dona Oscarina também teve, que é a questão da resiliência. Ou seja, resistir, aceitar, né? Passar por cima, ser resistente mesmo na busca do seu sonho. Porque aí você teve muita coisa realmente para continuar caminhando. Então, primeiro ela fez a faxina, depois ela conseguiu a bolsa e depois sempre foi buscando ajudas para que você conseguisse chegar. E foram quantos concursos você fez até passar? Cerca de 18 concursos. Quantas pessoas teriam desistido, 7 anos estudando. 7? E você não pensou nunca em desistir? Jamais. Eu passei por momentos de desânimo, de grande dificuldade. Mas desistir, isso realmente nunca passou pela minha cabeça, porque esse era o meu objetivo, era o meu sonho. E isso é fundamental, né? Se você desiste, né? Acho que em algum momento
todo mundo que chega ao sucesso, de alguma maneira, em algum momento, teve que enfrentar essa dificuldade, né? Obstáculos, né? Desânimo. Se você desiste em face do primeiro, tá ferrado. E tem muita gente para fazer a gente desanimar de tudo, né? Tem muito corvo que chega... só largar o corpo, difícil. Né? Exato. Tá errado, é só você largar o corpo. Servem pra gente crescer mesmo, os desafios fazem parte, né? E essa parte é fundamental, você desenvolveu isso em você, né, Servazzi? A resiliência, para quem não conhece a palavra, imagina uma esponja de lavar louça, que você aperta, quando você solta ela está no mesmo formato. Né? É ter a capacidade de recuperar seus planos originais, mesmo diante de fracassos, de frustrações e sofrimento. Então, se há um objetivo, esse objetivo certamente vai sofrer alguns tropeços, mas quanto mais a pessoa desenvolve a resiliência, mais ela se fortalece no processo. Talvez tendo uma reservinha de dinheiro para vencer um imprevisto, um custo novo que surgiu. Mas geralmente não tem reservinha de dinheiro, não. Né? Quando não tem reserva de dinheiro, pode ser um plano B. Por exemplo, Débora tinha lá uma vontade de ser arquiteta e colocar suas inspirações em grandes projetos. No meio do caminho, ela percebeu que as inspirações viriam numa carreira artística e mudou completamente o plano para se ver realizada numa carreira diferente da projetada, mas que traz para ela hoje os resultados. Então, resiliência envolve flexibilidade, resiliência envolve ter um projeto e ter um plano B caso algumas coisas não deem. O plano A, né, o plano principal não dê certo no caminho. É exercitar possibilidades diante dos vários imprevistos que certamente vão acontecer. Eles acontecem. Eu não tenho conhecimento do processo. Com o evoluir do conhecimento eu aprendo e esse processo até muda. O projeto muda, mas a resiliência tem a ver com flexibilidade. Olha, quem quiser conhecer um pouco mais, Adriana Maria Queiroz, 10 passos para alcançar seus sonhos. Vai poder conhecer um pouquinho mais e saber um pouco mais dessa história. Adorei conhecer você, Adriana. A senhora também, dona Oscarina. Parabéns pela maneira como a senhora criou a sua filha, viu?